Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades. Clara terá folga do posto de vingativo na reta final de O Outro Lado do Paraíso. Gael, Bruno e Patrick substituirão a mocinha. Eles assumirão a tarefa de desmascarar os vilões e fazer justiça. O Playboy e o delegado armarão para colocar Sophia na cadeia. Já o advogado fará de tudo para acabar com os planos de Renato e Fabiana. Os três Vingadores entrarão em ação na segunda semana de abril, quando faltará somente um mês para a trama de Walcir Carrasco terminar. A essa altura, a justiceira do horário nobre estará sem cabeça e até um pouco anestesiada diante de uma série de problemas que surgirão ao seu redor. O principal deles envolverá a Gloria Pires e Adriana Julia Dallavia. Alcoólatra, a ex-dona do bordel terá crises horríveis de abstinência. Descobrirá que está com cirrose justamente quando sua filha caçula mais precisar dela. À espera de um transplante de rim para não morrer, Adriana terá duas doadoras compatíveis, Pet e Jo Bárbara Paz. Mas, por causa da bebida, a garota será proibida pelos médicos de se submeter à retirada de um rim. A loira dará uma banana para a enteada e revelará que nunca a suportou. Clara também ficará abatida porque terminará o romance com Patrick para que a meia-irmã tenha uma chance com o loiro. E, como tragédia pouco é bobagem, ela ainda terá seus bens congelados e ficará sem dinheiro até para pagar as contas. Contra a própria mãe. Diante desse panorama, será a vez de os mocinhos provarem a que vieram, principalmente Gael. O ex-agressor segue rumo à redenção. Mas, para ele ser aceito pelo público, não poderia apenas deixar de bater em mulher, não é mesmo? O filho de Sophia vai fazer de tudo para colocar a mãe atrás das grades. Gael não revelará nada a Clara por acompanhar seu estresse. Xodó Anderson Tomazinho procurará e contará que viu Sophia com o rato Cesar Ferrario antes de Capanga ser morto. Ele também relatará a briga que ouvirá da vilã com Mariano Juliano Casarré, antes do sumiço do garimpeiro, em cenas previstas para irem ao ar entre os dias 2 e 3 de abril. Tua mãe uma assassina, falará ao garimpeiro, que cita dizendo: "Cita falando uma coisa horrível da minha mãe", dirá Gael. O ex-marido de Clara também já sabe que Sophia encomendou a morte de Vinícius Flávio Tolesani e refletirá sobre o caráter da Mãos de Tesoura. Sei que minha mãe já encomendou uma morte, sim. Pelo menos uma, com certeza. Não suporto nem pensar. Mas cita falando de sangue. Que minha mãe e uma assassina. Que tá com as mãos cobertas de sangue. Isso não, isso pra mim e demais, desabará o Playboy. O Mariano sumiu. O Mariano tá morto, afirmará Xodó. Ele relatará os detalhes que sabe dos dois crimes. Dirá que Sophia quis guardar uma recordação do amante após matá-lo e que ela levou o brinco dele. Gael vai tirar a prova. Investigará e achará bijuteria no cofre da mãe. O personagem de Sergio Guizé fará uma denúncia à polícia, mas Bruno explicará que eles precisam de provas. A partir daí, os dois vão agir para que a megera caia em uma armadilha e seja pega em flagrante. Romão da P, apóstrofo. Patrick será o cavalheiro com que toda mulher sonha. Mesmo dispensado por Clara, ele vai bancar os gastos da mocinha até ela recuperar a sua fortuna. Todo o dinheiro da vingativa será bloqueado por causa de um eliminado processo movido por Fabiana. A Dondoca acusará a ex-empregada de roubo e pedirá a devolução dos valores que Clara ganhou com a venda das telas que eram de Beatriz Natalia Timberg. Incansavelmente,
O advogado buscará uma forma de provar que sua tia-avó estava lúcida quando fez a doação das gravuras. O criminalista descobrirá que o hospício em que as duas estavam internadas teve um escândalo de corrupção, que gerou a prisão do diretor. Ele irá para lá e conseguirá uma testemunha de que Clara era amiga de Beatriz e que as duas internas foram interditadas injustamente em O Outro Lado do Paraíso. O Outro Lado do Paraíso é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo, exibida desde 23 de outubro de 2017, substituindo A Força do Querer, e a 13 novela das 9 exibida pela emissora. Escrita por Walcir Carrasco, com colaboração de Nelson Minadotti, Vinícius Viana e Márcio Aydoc. Conta com direção de André Barros, Henrique Sauer, Pedro Peregrino, Mariana Richard, Fábio Strasser e Caio Campos. Direção-geral de André Felipe Binder e direção artística de Mauro Mendonça Filho. Sua trama principal é livremente inspirada em O Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Conta com as participações de Bianca Bin, Glória Pires, Marieta Severo, Sergio Guizé, Rafael Cardoso, Thiago Fragoso, Grazi Massafera e Juliano Casarré. 1. Segundo o autor, a trama é ditada pela lei do retorno e da crença de que um dia a justiça chega para todos, sendo que cedo ou tarde a vida se encarrega de dar o troco, e tudo o que se faz um dia se volta contra si mesmo. Temas como marxismo, racismo, homofobia, pedofilia e nanismo também são discutidos na novela. Originalmente a trama se chamaria Prova de Fogo. 13 teve outros títulos provisórios como Preciosa e Castelo de Vidro. 4. A novela foi apresentada para a direção da emissora no primeiro semestre de 2016 e aprovada em setembro para o horário das 9, recebendo o aval positivo para começar a pré-produção. 5. Em 29 de março de 2017 a trama foi rebatizada como O Outro Lado do Paraíso para justificar o percurso tortuoso que os protagonistas teriam que passar em suas vidas em meio às belezas naturais do Tocantins. 6. As gravações iniciaram-se em 1 de agosto, tendo como cenário principal o estado do Tocantins e especialmente o Parque Estadual do Jalapão, onde acontecem os principais eventos da trama. 7 e 8. Em 3 de agosto de 2017 a emissora divulgou a sinopse da trama, a qual foi comparada pela imprensa com a telenovela venezuelana La Dueña em 1984, produzida pela Televisión em 1984, e seu remake latino-americano La Patrona, produzido pela Telemundo em 2013, comparando o fato da protagonista ser internada numa clínica psiquiátrica pela vilã da trama para afastá-la de sua família. 9. O autor, porém, desconsiderou que a trama fosse uma adaptação, alegando que não havia se inspirado e que a história tinha apenas o mesmo começo, porém percorreria caminhos diferentes. 10. Em 26 de agosto, durante a entrevista ao jornal O Globo, o diretor de O Outro Lado do Paraíso revelou que a reviravolta que a protagonista passaria na trama teve como inspiração a franquia de filmes Kill Bill, porém sem a utilização de armas brancas ou mortes, tendo apenas como base o fato a vingança entre mulheres, após um período em que a personagem de Bianca Bin é internada à força. 11. Escolha do elenco. Sérgio Guizé foi o primeiro nome reservado para a novela a pedido do autor como protagonista. 12. Bruna Marquezine foi a primeira a ser convidada para viver a protagonista Clara, porém a atriz preferiu aceitar o convite para viver a antagonista de Deus Salve o Rei. 13. Natalia Di foi convidada logo após para o papel, mas também recusou, alegando que precisava de tempo para descansar a imagem.
uma vez que havia acabado de protagonizar Rock Story 14. Giovanna Lancelotti chegou a ser cogitada, porém a direção avaliou que a atriz ainda não estava preparada para o mais alto cargo dentro de uma trama, optando por convidar Bianca Bin, que aceitou interpretar Clara. 15. Cauã Raymond e Carolina Dickmann foram convidados para interpretarem Renato e Lívia, porém o primeiro declinou por compromissos no cinema, enquanto a atriz preferiu aceitar o convite para a novela de Aguinaldo Silva, a qual acabou adiada para 2018. 16. 17. Rafael Cardoso e Grazi Massafera foram escalados